terreno para a gente colocar as torres, as nossas torres. Que aí para nós é vantajoso, porque são lugares seguros e, ao mesmo tempo, isso está dentro do Programa Nacional de Jornalagem, que é nós atendemos as prefeituras. Isso aqui são necessariamente pontos de presença? São necessariamente pontos de presença. São pontos de presença. E aí, Santo Antônio do Descoberto, até o fim de junho, até o fim desse mês. E aí, eu ainda preciso. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Sofia da Folha, seja bem-vindo. Mas onde você conseguiu aquela foto minha? Não tem, está na Folha. Ah, não sei. O pessoal consegue cavucar os arquivos e achar umas coisas. Porque, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tem essa primeira linha que está saindo aqui, essa que começa em direção em Tubiara, vai descendo Goiás, e tem uma outra que vai subindo para Fortaleza, não é isso? Essas duas estão mais ou menos simultâneas. Elas estão simultâneas. Então nós vamos chegar de Brasília a Fortaleza e de Brasília a São Paulo e depois Belo Horizonte. A primeira implantação. Aí é por isso que, por exemplo, vocês começam aqui em Santo Antônio Descoberto, mas aí vocês acham que a adesão de novas cidades, como é que vai ser? A questão é a seguinte, que nós descobrimos, nesse trabalho que nós fizemos, se vocês lembram das 100 cidades que nós vamos atender, Águas Lindas era a primeira delas, aqui próximo a Brasília. E nós descobrimos que Águas Lindas, que fica a 20 quilômetros daqui da Telebrás, não tinha nenhum provedor de internet. Não tinha. Então nós desenvolvemos um provedor de internet lá, e aí começamos um trabalho de prospecção comercial e descobrimos o seguinte: todo esse entorno de Brasília está muito mal atendido. Tá? Então, nós achamos que é muito importante, em termos do Programa Nacional de Jornalagem, nós desenvolvemos uma ação comercial e social, tá? Para, primeiro, fazermos um cadastramento e uma qualificação dos provedores. Nós temos, se vocês já deram uma olhada no nosso site, na Telebrás, nós temos lá uma cartilha que nós desenvolvemos, tá, que dá, digamos, uma receita de bolo para eles se qualificarem na Anatel. Tá, porque às vezes eles se enrolam um pouco na burocracia, não é tanto os R$9.000 que eles têm que pagar. Então nós estamos também desenvolvendo uma ação com o SEBRAE para a qualificação de provedores. E como parte do PMBL, desde o começo dele, existe a intenção, existe uma série de programas de qualificação para as prefeituras. São mais de 40 programas. Então nós estamos levando para esse prefeito, juntamente com o Ministério das Comunicações, nós estamos levando esses programas, disponibilizando eles, todos eles em software livre, gratuitamente são programas de arrecadação, programas de escola, de merenda escolar. Então, você tem vários programas de marcação de consultas, vários institutos. Então, nós estamos levando, digamos, essa oportunidade de qualificação das prefeituras também, além de levar para eles a trabalhar. Com esse ponto, em Santo Antônio Descoberto, já funciona aquela questão do raio de 50 km para lá e para cá. Então, aí eu pego esse entorno todo, na verdade. Essa área que você mencionou que está mal atendida, vai ter o sinal, pelo menos. Nós já estamos tratando com a prefeitura, por isso que eu falei do metrô, que nós colocamos lá, nos ofereceu algumas opções, todas as opções de terreno, aí nós vamos trabalhar com eles para, a partir dali, atender a própria prefeitura e também os provedores locais, e as escolas, e postos de saúde, aí dentro do programa que nós estamos desenvolvendo juntamente com o Ministério da Planejamento. A gente resolveu o problema da Águas Lindas, já tem o provedor qualificado? Já temos um provedor qualificado em Águas Lindas, que é um provedor que atuava em Ceilândia e ele começou a atuar também em Águas Lindas. Essas regiões que você mencionou basicamente um problema de renda, especialmente, não? Ou não, nem rede tinha? São os dois, uma coisa leva a outra, quer dizer, o fato de que o custo para o provedor era alto, tá? Fez com que o custo para o usuário final também seja acima da renda dele. Então, na medida que a Telebrás entra propondo um custo substancialmente mais baixo, tá, para o provedor, ele tem condição, então, de se adequar ao plano, ao que a gente chama da internet popular, que é R$35,
1 megabit, a máximo ou 29 no caso. Uma dúvida com relação a essa questão que houve essa mudança para 1 megabit. Isso implicou numa mudança do valor do preço no atacado? Vocês estão tendo que vender a 120, por exemplo? Não, nós estamos estudando e aí vai depender muito, tá? Evidentemente que isso impacta no preço do provedor. Exato. Tá? E nós estamos estudando formas, ainda discutindo internamente, formas de como nós vamos prover, porque nós vamos vender evidentemente com preço mais barato, mas nós vamos vai atender uma demanda muito maior, para compensar um pelo outro. Sim. Mas então, esse exercício que nós estamos fazendo agora. Mas aqueles 230 vai ter que de alguma forma ser alterado para essa 230 vai justamente para fechar a conta, tanto para os provedores quanto para nós estamos discutindo com eles qual vai ser essa nova. Mas o fundamental para nós é preservar, do ponto de vista da reparo. Nós somos uma sociedade anônima por ações da Bovespa, preservar o valor da companhia. Isso é fundamental para nós. Tá? Então, essa é a nossa discussão. Não, eu entendo que a questão não é simples. Não é assim. Não é uma matemática, é só dizer, vamos vender a 120. Faz mais de mês que nós estamos Você falou em oferecer isso aí que é o básico, mas já vai oferecer outra alternativa? Nós vamos mediar. Existe aí como nós somos uma empresa que tem uma licença de SCM, e alguém chega aqui com uma outra licença e pedir para comprar, tá? Eu dou duas opções a ele. Se você participar do programa do governo, da internet popular, nas regras que nós estamos sugerindo, mais que sugerir, nós estamos impondo, vamos dizer assim, porque é um programa de governo, certo? Então nós vendemos a esse preço, digamos, compatível com o preço de R$35. Se ele não quer assumir esse compromisso, nós vamos continuar vendendo para ele, só que aí é o preço de mercado. Aí é o preço de mercado. Tá certo? O seu preço então sobe também? O meu preço sobe também. Nós vamos vender para ele o preço de mercado. O que nós queremos é que os provedores estejam aderentes ao programa. O que vocês estão considerando social? Há variedades. O que vocês estão considerando como preço de mercado como margem, olha, mais ou menos? Nós fizemos um levantamento de preço de mercado, inclusive apresentamos um estudo no último Conselho, acho que teve na semana passada. Conselho, exatamente. E mostramos quais são as variações de preço por região. Já tínhamos um outro estudo também que foi feito, então a questão Você está lá para 800, varia muito. Então é evidente que nós vamos ter preços altamente competitivos, mas nós queremos forçar a que todos os provedores venham para o programa de internet popular. Só isso nós vamos atender o programa, então, que é uma das pilares do governo das presidentes do Conselho. Agora, esse ajuste aí com o aumento da velocidade, por enquanto está tranquilo de que é possível que seja apenas um ajuste contábil, vamos dizer assim, né? Onde a gente ajuste aí as contas, aumenta um pouquinho aqui, não vai precisar, por exemplo, de um subsídio direto do governo, de receita pública para compensar, para obter esse preço de R$35. Não é. E aquele pacote menor ainda, que ele foi descartado por enquanto? Ele não está descartado, repara, nós estamos indo de R$15. Nós estamos primeiro, Mariana, testando como é que vai se comportar o mercado com o de R$35. Porque pela demanda levantada pelo IPEA, o de R$35 já teria um impacto bastante grande no mercado. Tá? Posteriormente, nós vamos desenvolver esse segundo pacote. Agora, olha só, as teles estão negociando ali um pacote, né, das novas metas de universalização, onde o governo, enfim, inclusive influenciou o aumento para 1 mega aqui também, né? Estaria pedindo ali 1 mega a R$30 ou algo abaixo disso, né? O 30 como teto. No final das contas, o governo também não pode estar se auto-sabotando nesse processo, porque a Telebrás vai estar trabalhando com preço, tecnicamente, para ser competitiva a R$35, e as teles vão assinar um papel onde elas se obrigam a oferecer por 30. Entende como é que essas duas coisas se casam? Se no final das contas o governo não está sabotando o próprio PNBL dele ao exigir das teles que pratiquem o mesmo pacote a um preço mais baixo do que o da própria estatal. Eu não tenho acompanhado esse tema, porque eu estou mais preocupado com o tema da área comercial da Telebrás. Mas eu entendo que todos os esforços do Ministério são no sentido de que
tanto a Telebrás, juntamente com os prestadores de serviço, como as operadoras, concessionárias, estejam na mesma direção, que é oferecer uma internet de qualidade a um preço abaixo de R$35, a depender da questão de impostos. Então, eu acho que estamos todos na mesma direção. Você falou de Você falou de ajustes ontem, assim, o Santana deixou a Telebrás falando que o governo teria comunicado apenas de que iam se fazer ajustes e que até o momento o único ajuste que era sabido para ele era a queda dele. Eu queria saber se já foi indicado para o senhor quais são esses ajustes no PNBL para além da queda do Santana, se vem mais coisa aí. Vamos começar em relação à administração do Rogério Santana. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é lugar comum já dentro do governo. Não haveria Telebrás, não haveria execução do PNBL se não houvesse o Rogério Santana. Ele fez um trabalho até hoje belíssimo, que foi realmente extraordinário no sentido de implantar uma empresa do zero, num tempo recorde aí de 7, 8 meses. Se não fosse essas demandas que nós tivemos que impactaram no nosso cronograma e que nós não tínhamos controle, que vocês têm ciência, público, né? Nós já estaríamos em operação. Então, é fundamental essa participação do Rogério. Eu não posso deixar de reconhecer a contribuição dele, é fundamental. Eu, na verdade, vou tentar e espero conseguir dar sequência ao brilhante trabalho que ele desenvolveu até agora. A questão do ajuste, na verdade, eu não posso dizer qual tipo de ajuste. O que nós vamos fazer é o seguinte: o ajuste que eu penso fazer é o que qualquer um faria. Nós estamos saindo de uma fase pré-operacional para uma fase operacional. Então, o foco da empresa ele muda um pouco. Sai da área, vamos dizer, da área de engenharia e construtiva para a área comercial. O foco que nós vamos dar agora para a Telebrás é o foco comercial, ou seja, é o foco onde nós como somos uma empresa com acionistas, os acionistas estão querendo que nós comecemos a operação comercial com faturamento, com foco nos clientes, com foco em parcerias, e é isso que nós vamos fazer. Tem algum método de faturamento, alguma coisa? Nós estamos estudando as metas de faturamento até em função dessas mudanças que nós estamos discutindo no nosso plano de negócio. Nós temos vários cenários, estávamos discutindo com o Rogério esses cenários, e agora nós devemos implementar. Que havia uma curva de retorno. Você imaginava que naturalmente foi feito com base no megabit a R$230. Há uma circunstância que exige um ajuste e que isso, imagino que terá algum... É o seguinte, o a gente acha, inclusive é uma visão que a gente havia trabalhando na Telebrás, é que uma coisa compensa a outra. O fato da gente ter que vender por um preço menor, nós vamos ter uma venda de capacidade maior. Então, vai ser um troco pelo outro. Como esse custo para ele é marginal, o rádio já está lá, a fibra já está lá, e nós temos uma disponibilidade bastante grande, Quer dizer, como se diz, é um custo afundado. Assim, o fato é o seguinte: até saturar o limite daquele rádio, quanto mais usar melhor. Então, o nosso objetivo é vender bastante, evidentemente que mantendo as margens que a empresa precisa manter para a sua rentabilidade. Mas nós achamos que vai dar para compensar, trocar uma pela outra. Capacidade versus preço. Então, com isso a gente mantém o faturamento. Quando você diz vender bastante, tem alguma meta, assim, por exemplo, de quantidade de cliente? Não, nós temos em carteira, o último número que nós divulgamos, nós tínhamos em carteira aproximadamente quase 30 gigabits de demanda dos vários prestadores que nos procuraram. Isso, o número, eu acho que é a última, não tive tempo, eu posso, inclusive, numa futura encontro nosso, posso apurar isso e mostrar para vocês. Mas muitos prestadores, eles não se manifestaram, e agora eles estão começando a se manifestar porque nós estamos elegendo as cidades que nós vamos publicar primeiro baseado nessa manifestação de interesse. Então nós vamos com a pessoa de vendas, contactamos eles,
a partir da manifestação de interesse é que nós estamos priorizando precursor, então. o trabalho precursor que a gente chama de pré-venda. Já combinaram com a presidenta Dilma para ir lá em Santo Antônio do Descoberto fazer a primeira conexão de internet? Ainda não, mas provavelmente vamos contar. Não, eu digo pelo lado simbólico. Tem todo um simbolismo. Não é uma cidade, não sei se vocês conhecem, eu implantei celular em Santo Antônio do Descoberto há 20 anos atrás. Tá bem diferente. Mas diferente, mas não melhorou muito. Não, continua, pô. Só aumenta. Então, é que tá muito mal. Então a gente espera que tenha um impacto muito grande a internet, um impacto muito grande lá na comunidade. Eu queria voltar um pouquinho na questão política. Acaba se comentando muito assim, você é um cara que veio do mercado, né? Assim, tem uma carreira no mercado, no Cartel Latim, né? Na própria Brompton que você fundou. E aí fica sempre perguntando se isso muda o perfil. Acho que na tua primeira resposta com relação a isso, assim, dessa transição do pré-operacional para comercial, já dá um indicativo, mas queria saber assim, no fim a polêmica que fica é ok, nos bastidores se fala que o Santana não era um cara muito afável no diálogo com as empresas. Eu queria saber se tem potencial para a Telebrás se tornar uma empresa mais gentil com as teles ou ter um diálogo maior com as teles com a sua chegada à presidência? Pode ser mais flexível. Olha, eu na verdade, eu acredito que nós estamos vivendo uma transição. Na verdade, eu não gosto de falar do que já passou, tá? Mas eu diria que nas batalhas que o Rogério vamos dizer, ele brigou, tá? E na ótica dele tinha razão de ser. Tá? Isso criou, digamos, uma visão de uma certa dicotomia entre a Telebrás e as demais empresas. Na minha visão não existe isso. A Telebrás não veio para dividir, ela veio para somar. Na visão do governo, nós somos um regulador de mercado. O regulador de mercado, ele vende, nós vamos vender a internet a preços iguais para todos quem quiser nos comprar, nós vamos fazer distinção, desde que estejam dentro das regras que nós estamos pedindo para que o plano o programa nacional do horário vá para frente. Você concorda com aquela primeira proposta original, que foi sendo desgastada ao longo do tempo, de a Telebrás competir, inclusive, aonde as concessionárias estão funcionando como um regulador de mercado, como você citou agora há pouco? Ou não, apenas ir a áreas onde não são atendidas pelas teles? Olha, eu acho o seguinte, as oportunidades de mercado, elas vão aparecendo, geralmente onde as operadoras as teles não estão indo, mas também, para nossa surpresa, tem muitas cidades onde elas estão que tem grandes oportunidades de mercado. Então, nós conseguimos com isso unir o útil ao agradável. Tá? O útil é o lado social e o agradável é a receita. Eu devo lembrar para vocês, tá, que 25% dos domicílios de classe D e E, um pouco da C também, estão na periferia das grandes metrópoles. E esse pessoal, como regra, é muito mal atendido. Então, você vai dizer, todas as operadoras estão nas grandes metrópoles. Verdade que estão nas grandes metrópoles. Mas elas não estão atendendo essa massa. Então, vocês poderão? Nós poderíamos. Não, necessariamente nós vamos nas grandes cidades porque nós temos que atender as redes de governo. Necessariamente. Mas a pergunta é, vocês vão para o varejo? Vamos no varejo? Não, no varejo não, repare. Sempre a nossa proposta é desenvolver os prestadores locais, certo? Que existem nas grandes cidades, prestadores locais. Eu, por exemplo, moro em Campinas, conheço bem a cidade, conheço bem o perfil e conheço... Só um instantinho. Alô? Você foi? Não, eu estou numa entrevista com o Estilo. Alguma coisa do gênero? Fala. Você 3 em cada 4 pessoas da castanha nunca viu Hoje não. Tá bom, mas nunca usaram, não sabe nem o que é. Perguntando qual é a O quê? importância que você tem. Não sabe nem o que é. Sabe 75%.
Mas qual a importância? O que tem de bom de ter uma banda larga? Não faz nem ideia do que é. Isso significa que não tem acesso à internet. Às vezes tem dial-up, mas nem isso. Desculpa aí, gente. Que isso? Não, então só para esclarecer, porque o decreto... Você sabe qual é o número de residências, Olha, hoje nós temos praticamente 50 milhões de domicílios, né? O país, 25% do total está na periferia das grandes cidades. Então, é porque eu estou questionando, porque o decreto, é sempre a polêmica que sempre volta. Né? O decreto que reativou a Telebrás abre margem para que ela, de fato, atue no varejo. Inclusive, não apenas onde as teles não estão, onde o governo achar que não há um atendimento suficiente. Inclusive, a palavra capciosa está me fugindo agora. Mas eu queria saber se a gente não... o plano mudou, porque bem ou mal, eu entendo que uma coisa que está escrita num decreto, que é um documento econômico, né, porque não dá para escrever um decreto de 40 páginas, o essencial está lá, e isso foi escolhido para estar lá. Então eu queria saber se, por enquanto, isso não está mais à vista, porque já não escreveu. Tem o risco de haver um outro decreto? Olha, eu saiba não. Na volta... Eu gostaria de enfatizar, mais uma vez, gosto de deixar sempre isso bem claro. A operação de varejo é uma operação completamente diferente da operação de atacado, que é a operação que nós fazemos. Tá? O próprio preparo operacional da empresa, tá? De atendimento e tudo, é completamente diferente, é muito mais custoso. Então, a Telebrás não vai, pelo menos, é o meu pensamento, tá? Eu deixo isso muito claro, porque eu não posso competir com os meus clientes. Entendeu? Tem uma questão até aí comercial. Tá? Ela não vai atender o cliente final, não vai, o usuário final. Ela sempre vai chegar no usuário final com os seus parceiros. Eu gostaria de enfatizar isso, que é para não deixar nenhuma dúvida com relação a essa posicionamento. Nem lugares onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer ir, que é o caso de Águas Lindas, por exemplo, que eu já citei para vocês, tá? Nós incentivamos um pequeno provedor de uma outra localidade e ele está se instalando lá. Esse é o papel social. Esse é o papel social de mostrar para essas empresas que existe um mercado onde eles não estão atendendo. Então, eles estão... Esse é o nosso papel. Não entra, mas vai estimular quem entra. Exatamente. Mostrar que ali tem uma oportunidade e estimular e dar suporte para quem entra. Qual é o risco da Telebrás virar sócia de provedor? Não tem isso. Questão de recurso. Olha, eu não estou ainda, digamos, a par, porque eu não estava tratando esse assunto, estava tratando só dos assuntos comerciais. Eu tenho, uma das minhas missões aqui até sexta-feira eu estou fazendo um diagnóstico. Cuidado, que foi essa desculpa oficial para ter demitido o Santana. Com cuidado quando você vai falar, quando a gente falar, dizer coisas. Mas existe uma previsão de que iria se liberar a partir de agora, né? De junho. Eu não estou, sinceramente, eu ainda não tive tempo. Mas aí a gente vai cair no problema que ele sempre alertou, as dificuldades de se tocar o plano. Sem a grana, não anda. Como resolver isso então? Bom, nós temos, já existe recurso, como eu falei, eu não estou acompanhando esse tema, mas uma negociação de liberação de recursos a partir dos 300 milhões que foram aprovados. Então, agora, esses 300 milhões foram aprovados, nós estamos tratando, digamos, da liberação na medida da nossa necessidade. É o resto desapagado, não, os 300 não, esse ano. O resto a pagar é 200 e pouco, que fizeram uma cena, agora vai, aí não veio. Eu não estou a par. Eu queria entender, só, você vai, não, eu vou fazer política. Não, eu só queria, antes então, não deixa de ser. Que no fundo do tempo, vocês têm os contratos já com a G80 do Brasil, já estão ligando as saídas para fora e ao mesmo tempo vocês estão concluindo essa chegada que vai a Fortaleza e especialmente essa parte pelo sul que vai para São Paulo. Qual a perspectiva que vocês têm de começarem a prestar o serviço para os órgãos públicos? Um dos papéis reservados ao Federais.
nós já estamos, eu não posso divulgar quem são essas empresas, mas nós estamos em negociação de prospecção de várias empresas desde o começo do ano. Nós temos já mantido reuniões com eles. Nós estamos falando daqueles grandes clientes do governo federal. Né? A gente sabe que vamos combinar o seguinte, na medida da assinatura dos contratos, vocês serão mas eu digo que vocês têm uma perspectiva de que já é possível começar, porque há também a questão de substituição de contratos em vigor, né? Quando é que isso deve começar a acontecer? Eles têm um plano deles, certo? Então eles estão... eles têm um serviço para ser prestado de um jeito. Então, o que nós estamos negociando com ele é como é que a gente se insere para prestar o serviço para eles. Certo? Fazer a própria transição. Isso é caso a caso. Pode ser que um se rescinda antes, outros que se esperem rescindir naturalmente. Tá, mas a minha dúvida é, se vocês necessariamente vão ter que esperar o vencimento de contratos em vigor para entrar nessas redes? Olha, normalmente essas redes trabalham com redundância. Sim, então são contratos até em prazos diferentes. Então nós estamos entrando normalmente vamos entrar normalmente no primeiro momento como um contrato que esteja vencendo. Tá, e aí paulatinamente a coisa vai... Vocês acham que tem alguma coisa para entrar ainda em 2011? Já será possível? Olha, eu acredito que sim. Vai depender muito do desenvolvimento da rede. Né? Eu digo assim, isso tem uma sua relevância porque isso tem um impacto direto no fluxo de caixa da empresa e na viabilização do negócio como em si. Sem dúvida alguma. Agora, o fato de nós termos a saída da internet em 4 pontos, isso facilita a nossa interconexões. E havia dentro, só nessa linha assim, eu sei que dentro do acordo firmado para a cessão de fibras da Petrobras, há uma perspectiva de que haja também uma contrapartida de cessão de serviço, não é isso? Todos. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses contratos com as elétricas e com a Petrobras, nós temos um NDA que é muito complicado. Tá? Então, não sei, mas também não precisa revelar o sigiloso. Não, eu não posso. Eu vou me resguardar e não vou, porque já tivemos problemas. Então, melhor eu não. É o seguinte, quando tiver um fato, eu vou comunicar, certo? Agora por hora é uma especulação. Não é no sentido de especular, na verdade é dentro da própria operação comercial dessa própria entrada em operação. Não, isso é só uma coisa que eu tenho dúvida. Esse plano de R$15 é móvel, né? O plano de R$15 existe um plano que está surgindo agora, no operador, mas isso não tem nada a ver conosco. Sim, mas eu tenho um plano, não é móvel. O plano de R$15 do CGP original era domiciliar. Mas nós não, a Petrobras ainda não está estudando esse plano. É um plano para ser implementado por todo mundo, não só para a Petrobras. Tem prazo para quando? Não sei prazo. Esse prazo até que são orientação que vem do Ministério, dentro do programa nacional de. Muito bem. Posso gravar duas sessões para a gente se pé? Ficar mais fácil para eu contar. Pode ser sentado mesmo, sentado. Né? Pode ser sentado? Então tá. Enfim, vou repetir coisas que a gente já conversou, tá? Bom, Caio Bonilha, presidente da Petrobras. Caio, eu queria saber se houve algum constrangimento nessa troca da presidência. Afinal, você já trabalhou com o próprio Rogério Santana e se já há alguma marca de mudança nessa nova gestão agora que você está assumindo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de primeiro agradecer a confiança do presidente do Monserrat e do Bernardo, lembrar da importância que o presidente Rogério Santana teve na implementação da Petrobras. Sem ele, a Petrobras certamente não existiria. E eu tenho uma grande responsabilidade de continuar esse trabalho espetacular que ele fez de montar em tempo recorde uma empresa que estava sendo desativada. E eu acredito que essas mudanças são normais, como eu falei, a empresa está saindo de uma fase pré-operacional para uma fase
operacional e comercial, e eu não posso discutir as razões aí, porque não participei dessa decisão. O senhor tem um perfil mais comercial, veio de empresas que trabalham comercialmente no mercado, de empresas privadas. Queria saber se isso já dá um perfil mais comercial para a própria Telebrás, já que o seu antecessor tinha um perfil mais técnico, vamos dizer assim, de engenheiro. Se isso já indica essa nova mudança, essa nova onda dentro da Telebrás? Não, essa mudança ela seria feita de qualquer forma, porque quando a gente passa de uma operação comercial, evidentemente o foco da empresa muda para a área comercial. É isso que os acionistas esperam, que a criação de valor da empresa vem com um aumento do faturamento. Então, isso era um processo de transição que ia ocorrer naturalmente. Vai ocorrer e ele iria ocorrer naturalmente. Essa sua história no mercado privado pode ajudar no estreitamento dos laços entre a Telebrás e as operadoras privadas, especialmente as de grande porte, já que aconteceram muitos conflitos entre o PNBL e as concessionárias. Você acha que isso pode ajudar a estreitar os laços? Olha, nós vamos implementar todas as determinações do Ministério das Comunicações, certo? O Ministério das Comunicações, ele vê o Programa Nacional de Banda Larga como um todo. A Telebrás é parte desse todo e nós vamos atuar juntamente com as operadoras, tá, para a implementação do Programa Nacional de Banda Larga e atingir as metas que a presidente do Rousseff espera no desenvolvimento do programa. Ainda há chance da Telebrás trabalhar no mercado de varejo, Caio? Ou vai trabalhar apenas no atacado? Eu gostaria de enfatizar mais uma vez que a Telebrás vai trabalhar sempre no mercado de atacado. Ela vai incentivar parceiros a trabalhar no mercado de varejo, mas eu espero que não aconteça. Sempre a gente tem um parceiro para desenvolvimento do mercado do usuário final. E nós vamos suportar esses nossos parceiros. Tem alguma mudança prevista no PNBL ou, por enquanto, está tudo dentro do imaginado? A sua ascensão à presidência muda o PNBL? Não, eu acredito que, pelo contrário, a orientação que eu tenho é um esforço para que nós atuemos muito fortemente no PNBL, como ele vem sendo tocado. Agora, então, numa fase comercial, que é uma fase, digamos, onde a gente já começa a ter os primeiros resultados. Na sua opinião, foi uma transição tranquila, então? Será uma transição tranquila? Olha, a gente nunca pode falar, mas eu espero que sim, porque nós temos um corpo técnico, um corpo administrativo e comercial de primeiro nível, tá? Um corpo reduzido, comparativamente com outras operadoras. Aí a Telebrás é uma operadora extremamente enxuta, e nós estamos conseguindo fazer com esse corpo técnico, esse corpo de funcionários que são extremamente comprometidos com a empresa, coisas que eu considero muito proveitosas e extraordinárias. E eu acredito que isso nós vamos continuar com essa orientação, e o pessoal está extremamente comprometido. Porque quando começa a fase mais operacional, digamos assim, o pessoal começa a ver os resultados. Então é isso que a gente espera. Tá? Os resultados, as pessoas se sentem cada vez recompensadas do seu trabalho mais competitivo. Presidente, tem quanto ainda de gente que você pode contratar e se isso vai ser focado na área comercial? Eu diria o seguinte, eu como diretor comercial, eu tinha ainda uma vaga de número de anos, tá? Na diretoria comercial, que eu não contratei até por conta dos percalços que nós tivemos na implementação. Então agora nós vamos praticamente isso. Não tem ideia de qual número central, eu não sei, mas acho que tem 8 a 10 pessoas, né? 10 vagas que nós temos aí. Nós vamos concentrar na área para esse ano. Ao longo do tempo, da demanda, depende da demanda. E era mudança na diretoria? Eu espero que não. Eu espero que todos os meus colegas continuem aí. Quem será o seu diretor comercial? Eu estou em busca de um.